tarde. Oi, Rosimar, boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos que irão assistir esse estudo no YouTube. Então, nós convidamos também a todas e todos que estiverem acompanhando as gravações com a gente, que possamos fazer a nossa prece inicial. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, pelas bênçãos e o amparo que recebemos sempre nas nossas vidas, nas nossas atividades. Queremos pedir a Deus permissão para que esse campo vibracional que se abre, que ele possa ser intuído e amparado pelos espíritos do bem, por aqueles que trabalham, em nome de Jesus. Muito obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade. Obrigada ao nosso amigo, irmão Leon Denis, que nos deixou várias obras para que possamos cada vez mais compreender melhor essa doutrina de amor e de luz, que é a doutrina espírita. Queremos rogar a Maria, nossa Mãe Santíssima, que possa envolver o nosso planeta Terra com seu manto de amor, de luz, de afeto, para que todos aqueles que sofrem, sejam nas guerras, sejam na violência, nas violências de cada cidade, nas tragédias climáticas, principalmente esse momento que nós estamos vivendo, os nossos irmãos, companheiros do Rio Grande do Sul, que eles possam receber todo o amparo, não só material, como também espiritual, para que possam reconstruir suas vidas, na certeza de que o amparo nunca faltará. Muito obrigada, meu Deus, por tudo. Pedimos então permissão para iniciarmos os estudos desta tarde, rogando também que cada lar aqui acompanhando com a gente esteja sendo transformado, como os nossos próprios lares, num ponto de luz para o trabalho no bem. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro O Porquê da Vida, do Leon Denis. Nós estamos lendo as cartas de Lavater. Hoje nós vamos ler a terceira carta. Então, eu vou iniciar a leitura aqui, como toda semana a gente faz, né? Então, se você quiser comentar alguma coisa, aí você pode interromper a leitura, tá, Ricardo? É uma carta pequena, mas ela tem bastante coisa para a gente comentar também, né? Então, vou iniciar aqui a leitura. Terceira carta. Venerando a Senhora, despojado do corpo, cada espírito será afetado pelo mundo exterior de um modo correspondente ao seu estado de adiantamento, isto é, tudo lhe aparecerá tal qual ele é em si mesmo. Tudo parecerá bom à alma boa. O mal só existirá para as almas perversas. Os bons espíritos se acercarão das almas bondosas. Os maus atrairão a si as naturezas ruins. Cada alma se refletirá nas que se lhe assemelham. O bom espírito torna-se melhor e será recebido nos círculos dos seres que lhe são superiores. O santo far-se-á mais santo pela simples contemplação de espíritos mais puros e santos do que ele. O espírito amante aumentará ainda mais em amor. Do mesmo modo, o perverso far-se-á ainda pior. Vou dar uma paradinha só porque tem um comentário aqui, né, uma nota. O espírito não se torna melhor pelo fato de haver deixado a terra. No estado espiritual, ele pode perseguir-nos com seu ódio e assim constituir-se um inimigo invisível. Saibamos sempre discernir todas as influências espirituais, a fim de colhermos as que forem boas e repelirmos as que forem más. Então, do mesmo modo, o perverso far-se-á ainda pior,
pelo simples contato de outros seres inclinados ao mal. Se mesmo na terra nada há mais contagioso do que a virtude e o vício, que o amor e o ódio, da mesma forma, além túmulo, toda perfeição moral ou religiosa e todo sentimento imoral ou irreligioso devem necessariamente fazer-se mais e mais atraentes. Vós, virtuosa senhora, sereis toda amor no círculo das almas benévolas. Quanto a mim, o que me sobrar de egoísmo, de amor próprio, de falta de energia para tornar conhecido o reino e os desígnios de Deus, será abafado pelo sentimento do amor, se este em mim predominar, e assim me purificarei cada vez mais pela presença e contato de espíritos puros e amorosos. Purificando-nos pelo instinto do amor, que desde a vida terrena vai exercendo sua ação, purificando-nos ainda mais pelo contato e pela irradiação de espíritos puros e elevados, nos prepararemos gradualmente para suportar a vista direta do amor perfeito, do perfeito amor, que não nos deslumbrará então, nem impedirá de o gozarmos em toda a sua plenitude. Mas como poderia um simples mortal fazer uma ideia da contemplação desse amor personificado? E tu, caridade inesgotável, como poderias aproximar-te de quem bebe em ti o amor, sem que possa esse fato ficássemos aniquilados ou deslumbrados? Sem que por esse fato ficássemos aniquilados ou deslumbrados? Eu vou dar uma paradinha aqui então, só para a gente comentar, né? Que eu acho esse trecho aqui tem bastante coisa já, né? É interessante, tem horas, é muito. Como é que eu vou explicar, né? É muito interessante ler esses livros assim, e principalmente ler essas cartas aqui, porque tem horas que parece que eu estou lendo algo que é de Kardec. Então, a minha mente tem horas que ela dá uma viajada e parece que eu até peço desculpas aí se em algum momento eu falar assim, porque aqui Kardec falou, porque eu estava lendo aqui e eu falei, nossa, mas como é que Kardec? Aí depois, não é Kardec. Porque o que ele traz aqui é tão coerente com tudo que a gente já estudou na doutrina espírita, né? Que parece que é o Kardec escrevendo aqui essas cartas, né? É muito interessante isso. E assim, o que eu vou trazer aqui um comentário para a gente começar, né? Nesse primeiro parágrafo, quando ele chama a atenção que cada espírito será afetado pelo mundo exterior de um modo correspondente ao seu estado de adiantamento. Então, assim, no mundo espiritual, e aí ele está falando aqui de espírito, né? A gente vai reforçar essa ideia. Ele não tinha distinção do que é espírito e alma, como o Kardec trouxe para a gente, né? Que é a mesma coisa. A diferença é que ele distinguiu, para não ficar tendo que explicar quando ele estava falando de um espírito no mundo espiritual e de um espírito no mundo material, ele designou alma é o espírito encarnado, espírito é o espírito na sua forma no mundo espiritual já, né? Então aqui quando ele traz essa ideia de espírito, ele está dizendo o seguinte: quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente vai vivenciar, ele fala aqui de mundo externo, né? A gente vai vivenciar aquelas experiências que se apresentam ali de acordo com a nossa condição, né? Então, o mundo espiritual, ele vai ser, vamos dizer assim, plasmado de acordo com a nossa condição moral. Então, é interessante isso, né?
a gente mesmo vai construindo o mundo espiritual que nós vamos viver nele. Eu acho isso muito interessante, ele trazer essa consciência, né? E quando eu li esse parágrafo aí, Rosimar, eu pensei o seguinte, que despojado do corpo, né, ele vai entender, despojado do corpo, cada espírito será afetado pelo mundo exterior de um modo correspondente ao seu estado de adiantamento, isto é, tudo lhe parecerá tal qual ele é em si mesmo. Então vai depender do estado que ele se despojou do corpo, o estado do espírito. Se ele saiu, se ele desencarnou em um estado, a gente fala muito nos estudos aí, sofrendo demais, aquela coisa, muito apegada à matéria. No mundo espiritual, ele vai ter mais consciência disso e ele vai estar lá daquela forma que ele saiu aqui. Se ele saiu equilibrado, tranquilo. Agora, ele pode sair com tormentos. E ele vai viver isso lá. Então, é aquilo que o espírito é no momento que ele se despoja do corpo. Ele já vem falando isso. Que a gente estuda não só Kardec, mas em obras subsidiárias falando o estado moral do espírito no momento de desencarne, que a gente já contou muitas histórias, né? Já lemos histórias, não, livros, né? A gente já leu muitos livros, a gente já estudou livros que falam, né? Dr. Bezerra de Menezes chegou tranquilo, outros espíritas do movimento espírita já chegaram, apesar de não serem moralmente imperfeitos, de não serem moralmente tranquilos, na média ou regular, a travessia dele era difícil. Né? A chegada no mundo espiritual, ele teve que ter ajuda, amparo. Tem uns que vão direto para o umbral, ficam um tempão no umbral, anos ali no umbral, para depois se habilitar a galgar uma colônia, uma coisa qualquer. Quando eu li esse primeiro parágrafo, me veio esse tipo de pensamento, esse tipo de raciocínio. E a gente usou uma expressão aqui, né, que é plasmar. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente tem uma ideia, né, um pouco equivocada. Eu sempre falo isso, né, quando eu estou estudando assim. Para a gente entender melhor o mundo espiritual, nada melhor do que a gente olhar para aqui, para o planeta onde a gente vive, para o mundo onde a gente vive, né? Então, quando a gente nasce aqui na Terra, o que acontece? A gente vai nascer numa família, vai ter as experiências daquela família, boas ou ruins, são as experiências que a gente passa na infância, só que a partir daí a gente vai construindo outras possibilidades, né? Então, assim, a gente pode chegar aqui numa situação e a gente vai caminhando, pode melhorar muito a nossa situação, pode piorar a nossa situação. Depende das escolhas que a gente vai fazendo ao longo da nossa existência. No mundo espiritual não tem nada de diferente. A gente acha que a gente vai chegar lá, tá tudo prontinho pra gente. Tá tudo prontinho esperando a gente. É claro que tem uma equipe preparada nos aguardando. Todos nós temos essa proteção, esse carinho, todos nós. Mas a gente também vai ter que fazer o nosso movimento para poder a gente ter aquela estrutura que a gente quiser. Da mesma forma que aqui, né? Se a gente se torna adulto e não trabalha, não faz nada, a gente vai ter dificuldades. Não vai ser assim? A gente não vai ter... talvez a gente não vai ter a casa do jeito que a gente sonha, a gente não vai conquistar as coisas que a gente deseja, a gente não vai conseguir estudar.
infinitas coisas que a gente está pensando aqui na matéria, né? No mundo espiritual, quando a gente lê esses romances, ou então as próprias obras subsidiárias, que vão trazendo orientações para a gente de como é que esse mundo funciona, a gente vai vendo que é também a partir de uma construção nossa. Já tem algo lá pronto? Tem bastante coisa. A gente vai ver no livro Nosso Lar, né? A gente chega no Nosso Lar, tá tudo pronto lá. Por quê? Porque tem um conjunto já de espíritos que plasmaram aquela colônia espiritual ali, e para ela se manter daquele jeito, tem que ter uma comunhão de pensamentos. É por isso que quando a gente vai lendo o livro, a gente já deixa aqui a indicação, né, Ricardo, que é um livro muito bacana. Às vezes a gente, Nosso Lar, ele é meio enjoadinho de ler, parece uma ficção científica, não é não. Ali tem muitas informações importantes para a gente poder se reequilibrar aqui, para chegar no mundo espiritual mais equilibrado. O que a gente vai ler ali no Nosso Lar? André Luiz, quando chega lá, ele chega igual você falou, ele chega lá numa situação deplorável. E para onde que ele vai? Ele vai para aquele lugar que ele criou mentalmente, dentro dessa situação deplorável. Isso é que é plasmar. Isso é que é criar essa paisagem que a gente vive nela. Mas basta só eu ficar pensando e aquilo acontece? Não, é um montão de coisa que tem que estar junto ali. É um processo, né? Inclusive a minha própria conduta aqui na Terra. E aí, quando ele vai tomando consciência, ele consegue fazer uma prece. Aí o que acontece? Ele é acolhido e ele tem merecimento de ir para o Nosso Lar, que é o local onde ele vai narrar. Quando ele chega no Nosso Lar, já é uma outra construção ali, né, psíquica. Aí a paisagem já muda completamente. Por quê? Porque aquele ambiente foi plasmado para as necessidades outras de outros espíritos já melhorados. Né? É interessante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente passa batido nessas questões, né? E às vezes pode ter alguém ouvindo a gente que está conhecendo agora essas nomenclaturas, né? Então eu quis trazer só para a gente entender, né? A gente não muda só porque a gente saiu de uma dimensão e foi para outra. Nós continuamos os mesmos, mas é preciso que a gente vá tomando consciência aqui para a gente não chegar no mundo espiritual todo esculhambado, né? Todo comprometido. E o que é também uma última coisa que eu queria trazer aqui, né? Às vezes a gente fala, né? Nossa, fulano era tão mal aqui na Terra, né? E olha, a gente vai trazer isso com muito respeito, né? Às vezes a pessoa até tem um pensamento, né? Nossa, eu queria que fulano morresse, porque ele é tão mal, tão perverso. Não queiramos isso, que a gente não deseje isso, que a gente possa emanar sempre as melhores vibrações para quem quer que seja. Um desafeto nosso, um político que a gente não goste tanto dele, que a gente acha que tenha feito coisas ruins, até prejudicado uma nação, independente do que seja, que a gente consiga mudar o nosso padrão vibratório e emanar bons pensamentos, porque esse espírito que é mal aqui, ele vai ter mais condição de fazer maldade no mundo espiritual. Não é que ele é livre para fazer toda a maldade que ele quiser no mundo, não é isso. Mas ali ele vai ter condição de continuar fazendo as coisas ruins que ele fazia aqui. Então, por isso que a gente precisa não ter urgência com a morte, não é? Às vezes a gente está passando uma situação difícil, sei lá, aquele ente que
a gente viveu uma vida inteira numa situação difícil, era uma convivência muito difícil, que a gente tenha calma e deixe esse tempo de Deus acontecer. Porque a gente costuma dizer que um segundo para Deus é uma eternidade. Esse um segundo a mais que o espírito fica aqui na carne pode ser o tempo que ele precisava para se arrepender de algumas coisas e chegar um pouco melhor no mundo espiritual, né? Então, esse início aqui para mim veio muito essa mensagem, sabe? Ô, Rosmar, só colocando aqui também a título de curiosidade, né? De curiosidade, porque tem um determinado momento do dia lá no nosso lar que eles entram em prece para manter essa vibração de tudo que foi plasmado lá, né? Interessante isso, né? É verdade. Né? E é toda a colônia, né? Então, Exato. é interessante, né? A gente já trouxe isso aqui num outro estudo, você me fez lembrar agora. Quando a gente estava lendo o Giovanna, o romance, aquele momento da oração da Ave Maria, que tem aqui no planeta Terra, né? A gente ainda tem um grupo grande que faz esse momento, e ele é muito importante. E você me fez lembrar disso, né? Porque lá no nosso lar eles têm isso. Para manter aquela estrutura fluídica, eles precisam estar em harmonia. Então, eles fazem essa oração e todos os espíritos que estão ali, eles já sabem que esse momento é o momento da oração para se manter, né, em equilíbrio ali. Boa lembrança. E nesse segundo parágrafo aqui, quando ele fala, né, que tudo parecerá bom à alma boa, o mal só existirá para as almas perversas. Então, aquela máxima, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. É verdade, porque não é só se você anda com uma alma ruim, você é ruim. Se você anda com a alma boa, você é bom. Mas pode acontecer o inverso. A alma boa pode andar com você que é ruim e você também influenciar ela. Tipo, né? É vice-versa, né? Diga-me como vocês andam que eu vou dizer. Digam-me quais são as suas obras que eu vou dizer quem são vocês. Então é a questão disso aqui. Se você plantou o bem, plantou a caridade, plantou o amor, você vai receber em troca isso. Além de ser a lei de afinidade, é a lei que nós já comentamos em outros estudos, é a lei de atração. Quem que você vai atrair? Que tipo de companhia você vai atrair com as suas atitudes, com as suas ações? Então é aquilo, né? Você fala que só existe o bem. O mal foi a gente que fez, foi o homem. O espírito sai do mundo espiritual sabendo que existe o bem, que você tem que fazer isso, que você tem que ser assim, que você tem que ser a lei de Deus está na sua consciência. Então você sabe o que você tem que fazer. Aí o homem, ele fez o mal, ele inventou o mal, ele praticou ações que não estavam na lei de Deus que está na nossa consciência. Então, nesse segundo parágrafo também eu vi, né? Essa questão da afinidade, da lei de atração, da sintonia espiritual, o que você está pensando, quais são os seus tipos de pensamentos, né? Que tipo de companheiro você está atraindo, né? Então, a gente tem condições de analisar, né? Igual Santo Agostinho ensinou para a gente, faz aquela, já comentamos várias vezes também, chega à noite, senta lá no seu quarto, na sua cama e pensa
Analisa tudo que você fez no mundo, o que você fez de bem, o que você deixou de fazer. Ali você vai fazendo essa busca do que em que você pode melhorar no outro dia. Olha só, você não vai ter que esperar uma eternidade para resolver, não. Você pode começar no momento que você está fazendo a retrospectiva do seu dia, né? Então é muito interessante. É verdade. Eu vou ler mais um trechinho aqui agora. Okay? Como a gente disse, essa carta ela é menor, né? E acho que a gente encerra a leitura aqui e a gente pode comentar também. Creio que, a princípio, o amor se manifestará invisivelmente ou sob uma forma desconhecida. Não é assim que tem sempre sucedido? Quem mais invisivelmente amou do que Jesus? Quem melhor do que ele sabia representar a individualidade incompreensível do desconhecido? Quem poderia saber tomar formas mais apropriadas? E ele podia fazer-se conhecer melhor do que ninguém, ou mesmo mais do que nenhum outro espírito imortal. Ele, o adorado de todos os céus, veio sob a forma de modesto trabalhador e conservou-se até a morte na individualidade de um nazareno. Logo após a ressurreição, Jesus se revelou primeiramente sob uma forma desconhecida e só depois de algum tempo é que se mostrou de um modo mais evidente. Creio que ele conservará sempre esse modo de ação, tão análogo à sua natureza, à sua sabedoria, ao seu amor. Foi assim que o Cristo fez sua aparição a Maria Madalena, sob a forma de um jardineiro, no momento em que ela o buscava e desesperava de o encontrar. A princípio, ela só vê o jardineiro, para reconhecer depois, sob essa forma, o amoroso Jesus. Foi assim também que ele se apresentou a dois de seus discípulos que caminhavam ao seu lado e se sentiam influenciados por ele. Muito tempo caminharam juntos, sentindo os corações se lhe abrasarem em doce chama, o que denunciava a presença de um ser puro e elevado. Só o reconheceram no momento de partir o pão e quando na mesma noite tornaram a vê-lo em Jerusalém. Aí tem um comentário aqui, né? O Espiritismo permite hoje classificar esses fenômenos de aparição, de tangibilidade, entre os fatos de ordem natural. As condições do meio e de aptidão bastam para produzir esses fenômenos. Lede a obra A Gênese, capítulo sobre fluidos. O mesmo aconteceu nas margens do lago Tiberíade, quando, irradiando em sua deslumbrante glória, apareceu a Paulo. Como são sublimes e comoventes todas as ações do Senhor, todas as suas palavras e todas as suas revelações. Tudo segue marcha incessante, que, impelindo todas as coisas para diante, faz que nos aproximemos de um objetivo que, aliás, não é o final. Cristo é o herói, é o centro, a principal personagem, tão depressa visível nesse drama, tão depressa visível nesse drama imenso de Deus, admiravelmente simples e complicado ao mesmo tempo, que não terá jamais fim, embora pareça 1000 vezes terminado. Ele parece desconhecido na existência de cada um dos seus adoradores. Mas como poderia esse manancial de amor recusar aparecer ao ente que o ama justamente na ocasião em que mais necessidades tem dele? Tu, ó Cristo, és mais humano que os homens. Tu aparecerás aos homens pelo modo mais caridoso. Ó, sim, tu aparecerás, alma bondosa,
a quem escrevo e também te manifestará a mim, e te tornarás conhecido. Ver-te-emos uma infinidade de vezes, sempre diferente e sempre o mesmo. E à medida que nossa alma melhorar, te veremos sempre mais formoso, porém nunca pela última vez. Elevemos os nossos pensamentos com essa ideia consoladora que procurarei, com o auxílio de Deus, esclarecer mais amplamente em minha próxima carta e torná-la compreensível por meio da comunicação de um defunto. João Gaspar Lavater, Zurique, 10 de setembro de 1798. Interessante, né, que ele usa umas expressões aqui bem significativas, né? E é bacana quando ele traz essa compreensão, né? Porque ele vai falar do amor e aí ele traz Jesus como esse símbolo pleno de amor, né? E o que ele traz aqui, né? O significado verdadeiro do amor, né? Que é aquele que vai se doando à medida da necessidade do outro, né? Então Jesus vai aparecendo a cada um de uma forma diferente, mas não com menos amor, né? E eu até fiquei pensando aqui, né? Quando eu fui lendo esse trecho aqui, né? Que a gente precisa trazer essa consciência, né? Quem é Jesus para cada um de nós? Para cada um, ele se mostra de uma forma. Quem é ele para mim? Quem é ele para você? Porque é interessante a gente pensar nessa questão, até no sentido de o que eu estou fazendo que me torna um discípulo de Jesus? Porque ele deixou a mensagem, ele veio aqui, exemplificou o que é para fazer, eu me considero cristã, mas o que eu faço para merecer esse título, né? Como que Jesus tem aparecido para mim? Para eu poder ter essa consciência e poder usar esse título, né? Como é que eu estou me comunicando com ele, né? Interessante, né? O Lavater, ele fala, né, nessa questão das aparições de Jesus ali. Ele fala quer dizer, 18 séculos depois de Cristo, quase chegando na época do Kardec fazer a codificação, ele já falava nesses fenômenos. Ele não via como um milagre, uma coisa impossível. Ele tinha noção do fenômeno espírita, né? Ele já tentava explicar isso. Então, é uma coisa assim que cada vez mais eu fico mais boquiaberto, espantado com as noções que ele tinha na época dele, né? É muito interessante isso. Quer acrescentar? Pode falar. E eu acho que é interessante, né, a gente pensar assim, o amor é o sentimento mais nobre que existe, né, de todos os sentimentos que a gente conhece aqui na Terra, né, o amor é o sentimento mais nobre, né. Então Jesus consegue demonstrar esse amor nos gestos, nas atitudes, na presença dele, né? Mas às vezes a gente se confunde um pouco com esse sentimento, né? A gente confunde amor com posse, a gente confunde amor com paixão. Então, é preciso que a gente entenda que para a gente conseguir amar verdadeiramente como Jesus amou, a gente precisa seguir alguns passos, né? Então, a gente precisa aprender a respeitar, aprender a ter gratidão, a gente precisa aprender a perdoar. Então, tem
degraus que a gente vai subindo, que a gente pensa dos sentimentos como escada, né? É uma escada evolutiva e que o amor vai ser o degrau máximo, né? Eu volto a dizer, para aquilo que a gente conhece aqui na Terra, né? Pode ser que a gente tenha outros sentimentos até mais nobres, né? E que a gente não tenha condição nem de entender esses sentimentos, né? Porque a gente de verdade não conhece direito o amor verdadeiro, né? A gente fala, o amor de uma mãe, por exemplo, né? Mas não é regra isso, né? Se a gente às vezes vai analisar esse amor, ele é um amor ainda de troca, né? Eu amo à medida que o outro faz tudo que eu quero, do jeito que eu quero, né? Então a gente vê às vezes pessoas em conflito porque os filhos estão escolhendo caminhos diferentes daquilo que eles sonharam, idealizaram, né? Então, até esse amor, que já é eu vejo assim, já é um ponto de luz, né? Mas ainda não é o amor pleno, né? Ainda não é o amor pleno daquele que Jesus ensinou. A gente vê, né, mães destemidas que, né, dão a própria vida pelos seus filhos, mas a gente ainda vê muito deslize nesse campo também, né? Então, pode falar. Quando ele fala aqui, olha só, Cristo é o herói, é o centro, a principal personagem, tão depressa visível nesse drama imenso de Deus, admiravelmente simples e complicado ao mesmo tempo, que não terá jamais fim, embora pareça 1000 vezes terminado. Ele parece desconhecido na existência de cada um dos seus adoradores. Realmente, Jesus, ele veio passar os ensinamentos dele, né? As questões do amor, ensinar o amor para a gente, que foi isso que ele veio colocar para a gente, porque se a gente amar, a gente vai chegar mais rapidamente ao nosso objetivo, ao objetivo do espírito, que é a evolução e chegar mais perto de Deus. A questão é que ele veio com simplicidade, porque era essa simplicidade que ele tinha que tocar. Porque ele poderia vir na figura de um imperador, que ele teria muito mais poder de persuasão ou colocar os ensinamentos dele. Mas aí não é esse tipo que ele queria ensinar. Então ele veio de uma maneira simples, né? Junto ali com o povo que era mais necessitado, o povo que era mais ultrajado pelos poderosos, né? Aquele mais carente de tudo, de alimentos, de estudos. Eles não tinham nada, eles não tinham onde buscar. E Jesus veio no meio daqueles mais simples, inclusive, né? Teve o discípulo que quis que ele achou que ele ia guerrear, que ele ia juntando dinheiro, tipo assim, nós vamos combater o imperador. Não era isso que Jesus veio pregar. Jesus não queria guerrear para impor os ensinamentos dele. Ele queria mostrar o amor. Ele queria ensinar através do amor. Ele queria mostrar como é que é o amor. E ao mesmo tempo que isso é simples, é complicado também, igual o Lavater está falando aqui, porque isso não terminou com esse ensinamento que Jesus colocou aqui, não. Primeiro que a gente tem que aprender. E às vezes a gente aplica o evangelho, a gente quer aplicar os ensinamentos de Jesus e a gente se confunde. Quantas vezes são raros aqueles que realmente aplicam o evangelho da forma que Jesus deixou para a gente, né? Quando a gente interfere, por isso que a gente fala que é complicado, porque tem essa questão do espírito, de que a gente tem o livre-arbítrio, que às vezes
por ignorância, a gente compreende de outra forma. Então não é simples. O que Jesus trouxe é simples, sim. É a gente se amar. Mas é complicado na hora de aplicar esses ensinamentos. Na hora que você vai agir através do Evangelho de Jesus, é muita tropeços, são muitas falhas do próprio Espírito. Do próprio Espírito. Encarnado, então, é mais complicado. É mais complicado. Como Espírito, a gente ainda tem mais noção, a gente ainda tem mais clareza do sentido de tudo, né? Mas como encarnado, através do esquecimento, que é tudo permitido por Deus, o livre-arbítrio, a gente complica a situação. A gente deturpa os ensinamentos de Jesus por interesses individuais, por interesses da encarnação do homem, do humano. Porque, mesmo que a gente não queira, a gente chega no mundo espiritual, a gente tem muito mais consciência de tudo, da existência, né? De quem a gente é um espírito, o que você tem que fazer, as leis de Deus na sua consciência. Então, realmente, o Lavater, ele é um espírito muito lúcido nas suas análises, igual Allan Kardec, né? Interessante, né? Porque a gente sabe da importância de Jesus, né? Para o planeta Terra, né? É claro que ele não é tido como o enviado, né? Aquele espírito que realmente veio para transformar para alguns povos, né? Que eles não consideram, mas Jesus mudou a história, né? Até a contagem do tempo, né? Antes de Jesus e depois de Jesus. Para nós aqui no Ocidente, a figura de Jesus é muito importante, né? E a gente vai ter a clareza do que significa esse espírito quando na questão 625 Kardec vai perguntar, né? Para os espíritos, né? Qual que é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, né? Para servir de modelo e guia aqui na Terra, né? E os espíritos vão falar: Jesus, vocês querem atingir um grau de perfeição? É seguir esse modelo, né? Não tem outro. E esse modelo é esse modelo que traz, né? O amor, traz o perdão, ele traz esse conjunto completo. Por isso que ele é o modelo para nós aqui na Terra. Não quer dizer que ele é o espírito mais evoluído de todo o universo. Nas escalas evolutivas, ele é um espírito crístico, né? É Jesus Cristo, então, porque ele é um espírito crístico, ou seja, ele está num patamar evolutivo, mas assim, não dá nem para a gente falar em tempo, né? De distância da gente. Então, ele é o espírito mais evoluído que Deus permitiu a gente conhecer aqui. Mas a gente precisa cumprir as nossas etapas, né? Não dá para eu dormir hoje e amanhã querer acordar um Cristo, um espírito crístico. Eu ainda estou no mundo de provas e expiações. Então eu preciso vencer as etapas. Só que eu não preciso ficar parado séculos e séculos para vencer cada etapa. Por que eu não preciso? Porque eu já tenho um modelo. Eu seguindo esse modelo, eu avanço muito na minha evolução. Então, olha que bacana, né? A gente entender isso. Mas a gente às vezes quer chegar direto no ponto, né? Eu quero ser Jesus amanhã. Não vamos conseguir. Mas ele é o modelo que a gente precisa seguir. Então, vamos conhecer o evangelho dele e saber minimamente qual que é a mensagem dele para nós, né? Porque se a gente não tiver essa compreensão, a gente não vai sair do lugar, a gente vai permanecer aqui.
Então, por isso que eu estou trazendo essa questão das etapas, né? Vamos aprender a respeitar opiniões, a respeitar diferenças, a respeitar padrões. Nós somos individualidades, como você tem trazido aí muito nos nossos estudos, né? Mas dentro dessa individualidade, eu não sou dono da verdade absoluta. Eu sou dono da minha possibilidade de crescer, de evoluir. Aí eu sou responsável por isso. Aí é comigo. As minhas escolhas é que vão determinar o tempo que eu vou demorar para chegar a ser um espírito como Jesus. Mas é preciso que eu caminhe. Não dá para continuar perdido aí, né? Então, eu volto a fazer essa pergunta, né? Como é que Jesus tem se apresentado a mim? Como é que eu tenho feito esse movimento para reconhecer que Jesus está aqui junto comigo, né? Como cada um foi reconhecendo. Maria Madalena primeiro viu um jardineiro, para depois ela entender que ali estava Jesus, né? Os discípulos caminhando na estrada, primeiro acharam que era um andarilho, né? Nossa, mas um andarilho com essa força espiritual aqui junto com a gente, porque os discípulos, eles eram médiums, todos eles, né? Então, eles sentiam essa presença espiritual ali. Nossa, tem alguma coisa diferente nesse andarilho aqui. Não é que nós aqui na Terra não possamos ter esse padrão moral, mas o de Jesus nós ainda não temos, com certeza. Independente se é um andarilho, se é um dono de uma empresa, se é o padrão moral de Jesus, nós não temos. Então chamou a atenção deles, opa, tem uma coisa diferente. É o mestre, é Jesus que está aqui comigo, né? Então, assim, como é que a gente tem identificado o Jesus ali ao nosso lado, né? Em que momentos? E aí, só para encerrar minha fala aqui, né? Não sei se você quer comentar mais alguma coisa, mas é a gente ter clareza também dessas aparições, né? Não tem nada de sobrenatural aqui. E aí, quando eles dão a indicação do livro, a obra Gênese, é para que a gente possa ir lá estudar, né? Esse capítulo dos fluidos vai explicar muita coisa para a gente sobre essas comunicações espirituais e como é que elas são. Kardec traz para a gente de uma forma muito tranquila. Mas o que a gente precisa? A gente precisa ter um padrão moral equilibrado para que cada vez mais a gente sintonize com o bem e se comunique com espíritos cada vez mais elevados. Isso também vai nos ajudar, né, a evoluir, a nos melhorarmos aqui nessa jornada. Perfeito, Rosmar. A carta é pequena, mas foi boa. Tem Trouxe um monte de bastante coisa, coisa, né? é verdade. E aí, né, a gente deixa ela aqui, lida, né? Quem quiser volta lá, quem sabe tem mais coisas, né? Que tenha surgido nas leituras, podem deixar comentários também, né? Trocas de ideias são importantes. Comentários respeitosos, né? Como a gente sempre diz, como a gente tem recebido vários, né? Eu acho que a gente precisa também ter esse cuidado sempre, né? Se a gente quer comentar, que a gente seja respeitoso, respeitando aí as nossas limitações, né? E a gente aqui não é dono da verdade, nem sabemos tudo, né? Na verdade, a gente está iniciando os nossos conhecimentos e cada vez que a gente estuda, a gente aprende muito, né? Mas quem quiser trocar uma ideia, deixar uma mensagem, uma pergunta, quem sabe, um comentário, será muito bem-vindo, né? E sempre que forem respeitosos, né? Mesmo que discordantes do que a gente está trazendo aqui, todos eles sendo respeitosos, nós vamos responder com muita tranquilidade, né? Vai ser até uma alegria para a gente. É isso mesmo. Então tá. Podemos encerrar por aqui? Podemos sim.
Então tá, eu vou fazer a nossa prece de encerramento, falando que, convidando a todas, né, e todos, se quiserem participar com a gente desse grupo de estudo do Leon Denis, é só ir na bio do Instagram e ver direitinho lá como é que faz para participar. Serão todas e todos muito bem-vindos, tá bom? E nós temos outros, né, Ricardo, outros grupos que não ficam gravados aqui no YouTube, né? Então, se a pessoa tiver interesse de participar, é uma sala que a gente abre, não gravamos esses outros grupos, mas é bem bacana também. A gente estuda bastante, aprende muito. Então tá bom. Então vamos orar. Obrigado, Deus, Jesus, Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pelo nosso dia, pela nossa vida. Agradecemos também aos espíritos mentores do Centro Espírita Virtual por esta oportunidade de estudarmos essa doutrina espírita através dos ensinamentos de Jesus. Nós pedimos pelos nossos irmãos da região sul do nosso país, que estão passando por dificuldades nesse momento, por causa da fúria da natureza, que eles possam ser amparados de forma que tenham amenizado o sofrimento que passam por agora. Que nós possamos estar juntos novamente na próxima quinta-feira para mais um estudo das obras do nosso querido Leon Denis, a quem nós agradecemos também por tudo que ele deixou para a gente. E agradecidos sempre por tudo. Que assim seja. Assim seja.